pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais Um Pouco. Bom, hoje não é um vídeo alegre, hoje não é um vídeo roleplay, não é um vídeo história e nada. Hoje é um vídeo falando sobre um cavalo que foi desvivido de forma injusta. Vamos falar sobre o Valegro, um grande cavalo de adestramento. O melhor cavalo de adestramento do mundo. Era porque os treinadores e donos dele decidiram dar um fim nele porque ele estava muito velho, junto com o amiguinho dele, o Utopia, que é um amigo inseparável dele dos estábulos, um outro cavalo. Eu quero falar um pouco do Valegro nesse vídeo porque ele foi um cavalo muito importante pra mim. Muita gente não sabe, os inscritos novos que são de agora no canal não sabe, mas quando eu era mais nova, eu fazia adestramento também com os cavalos da escolinha do Aras Adal, né? Que era o que eu tinha, não tinha condições de comprar cavalo nem nada, né? Cavalos que mais me inspirou também a fazer o adestramento e achar esse esporte lindo, encantador e maravilhoso foi nada mais, nada menos que o Valegro. Eu tô com um cavalo parecido com ele aqui pra dar inspiração, gente. Eu tenho umas fotos dele rodando aí pra quem não o conhece. Eu gosto muito do Valegro e foi uma das inspirações pra mim fazer adestramento. É claro que eu não fui em prêmios Grand Prix, não tive essas condições por causa do financeiro, né? E não tinha como eu evoluir, né? Porque eu só era da escolinha mesmo do Aras, né? Eu não tinha como comprar cavalo, deixar lá e poder evoluir. Eu só ia até o nível que eu ia. Me esforcei bastante, eu montava bastante lá. O cavalo que eu montava era o Istrione. Eu vou deixar umas fotos desse pomposo aí pra vocês, cara. Ai, como eu sinto falta dele, sinceramente. Eu queria ter comprado ele, inclusive, mas eu não tinha condições, né? Ele era uns 15 mil reais e eu ia tirar esse dinheiro do nariz, né? Enfim, infelizmente, depois de uns anos que eu saí do Adal, ele morreu de cólica, infelizmente, né? Não tenho muitas informações, infelizmente, né? Só sei que me falaram que ele foi de arrasta por causa de cólica. Eu e o Istrione, eu sempre fazia o adestramento com o Istrione, a gente era meio que um par perfeito. Os Sirius relinchando de fundo, mas tudo bem. E a gente foi até o nível preliminar, né? 1, 2 e 3, eu acho. Não é o Grand Prix, não é freestyle nem nada, né? Mas era o que o cavalo também aguentava, né? Eu queria evoluir mais, com certeza. Eu adoro adestramento, é um dos esportes que eu mais amo na vida. Já falei bastante de adestramento aqui, já dei dicas aqui. O Valegro, cara, ele é um cavalo que literalmente dançava. Parecia tudo tão leve na pista, tão fácil pra ele. Parecia que o Grand Prix pra ele era tipo café com leite. Era muito fácil pra ele, era muito tranquilo. Diferente do Istrione, que quando a gente começou a avançar pro nível preliminar, ele começou a sentir muita dor na coluna. E isso também estava me deixando meio triste e preocupada com ele. Outra coisa que me fez meio desanimar de querer continuar a montar nele e avançar, né? E um dos motivos que eu saí também, que eu não podia saltar alto por conta de não ter cavalo. E toda escolinha é assim, né? Infelizmente, né? Você não pode saltar alto se você não tem cavalo, vai até os 80. E o adestramento que eu achei que eu poderia evoluir mais e mais e mais com ele, acabou que ele começou a sentir dor na coluna, porque a gente tinha que ceder a perna, ele sentia a estrutura dele, né? E um dos motivos que eu fui desanimando de querer fazer adestramento com ele, né? Porque não que ele seja ruim, era um cavalo que eu amava, se eu pudesse teria comprado com certeza, mas não tive condições, né? Era um cavalo que eu realmente gostava de verdade. Inclusive, eu acho que eu era a única aluna do Adal que amava aquele cavalo. No começo a gente não se entendeu bem, mas tudo bem, né? E depois a gente se entendeu e acabei amando demais ele. E infelizmente eu não pude comprá-lo, né? O pessoal gostava mais dos outros cavalos, né? No Adal, porque basicamente... Eu vou começar a andar em outros cenários aqui. Os outros cavalos eram mais quentes, mais animados. E o Istrione, com todo mundo ele era meio molão. Mas comigo ele obedecia bem, cara. A galerinha lá, os alunos davam chicotada nele pra ele poder ir, porque não obedecia a eles. E comigo não tinha tanto esforço assim, parecia que a gente tinha um conjunto legal. E não que eu concorde com chicotada, tá, gente? Eu vou começar a falar sobre isso também, tá? Eu odeio chicotada, os meus cavalos aqui nunca viram chicote. Nem o Sirius, nem o Agro, nem a Kiara, nem a Alma. Nunca, nenhum viu um chicote, nem a Bonita, que ficou tão pouco tempo comigo. Nenhum deles levou chicotada, nem coisa do tipo. Nunca levaram e nunca vão levar na minha mão. Quer dizer, o Sirius levou por causa do outro cara lá que bateu nele. E, nossa, tem um rolo pra falar pra vocês aí, mas é pra outro vídeo. Eu tô misturando assunto aqui. Valegro, que é o cavalo que me inspirou no adestramento, que fez eu ver esse esporte tão lindo.
Não que seja fácil, o pessoal fala que adestramento é fácil, né? É só dar uma dancinha com o cavalo, mas exige muito treinamento, gente. Muito treinamento. A resistência do cavalo tem que ser muito duradoura pra aguentar fazer toda aquela dança. E o Valegro foi um dos cavalos que me fez me apaixonar pelo esporte. Eu me inspirava nele. E, nossa, eu amava demais aquele cavalo. E recentemente nós tivemos a notícia que ele, o Valegro e o Utopia, os dois amigos inseparáveis de estábulos que eles eram amadrinhados, infelizmente eles foram de arrasta humanamente devido à idade e a lesões. Eles tinham 23 e 24 anos. Eles tinham 23 e 24 anos! Isso não é cavalo velho, pelo amor de Deus! Como vai... Muita gente tá suspeitando que a eutanásia foi pra conseguir o dinheiro do seguro, porque ele é um cavalo diferente dos Sirius e do Agro, que não tem seguro, nem documento, nem porcaria nenhuma. Ele era um cavalo de elite. Ele tinha seguro, ele tinha os próprios estábulos, ele tinha tudo, né? Eu não estou confirmando nada, mas suspeitam alguns aí que pode ser pegar o seguro ou pra tirar os gastos com cavalos que foram aposentados, porque eles tinham sido aposentados, né? E não queriam gastar com um cavalo aposentado, né? Porque também custa, né? Os donos do Valegro têm tanto dinheiro, pra manter ele aposentado, o dinheiro que ia custar não ia ser nada perto do que o Valegro deu pra eles. Lembrando que o Valegro é um cavalo que ganhou 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas e uma de prata, se eu não me engano, foi no Brasil, não tenho certeza agora. Eu tô vegetando aqui, sinceramente, eu tô vegetando muito. Eu tô falando com vocês, eu não preparei um roteiro nem nada. E eu só paro e penso, tô vegetando vendo isso, sabe? Porque, cara, a eutanásia em cavalos, realmente, infelizmente, ela é comum por conta de lesões. O cavalo quebrou a pata, não tem muito o que fazer, infelizmente. Alguma coisa assim, uma coisa realmente muito grave que não tenha como reverter, né? Um cavalo de 23 anos e um cavalo de 24 anos não são velhos. Gente, pra falar que eles estavam debilitados, e eu vi rumores que também eles não iriam aguentar o inverno. Ai, meu Deus, a Charlotte do Jardim, que é a cavaleira dele, e o Car, que é o dono dele, não teria dinheiro pra comprar umas cobertas a mais pra colocar no cavalo. Não, eles são tão pobres assim que não tem, né? Os caras têm um baita de um rancho, de um aras de elite e não podem comprar umas cobertas pros cavalos, colocar um aquecedor na cocheira. A gente sabe que o Valegro, como um cavalo de elite, um cavalo de esporte, ele pode ter tido lesões, sim, acontecendo com tendões e tal. Mas ele não teve lesões, até onde eu sei, que tivesse que fazer uma eutanásia, né? Não teve lesões graves de fratura exposta. Falaram que um dos cavalos também estava sem os dentes. Sem os dentes. Cavalo de 23 anos sem os dentes. Gente, o cavalo vive até os 30 anos. Cuidando bem dos dentes certinho, ele come bem, ele se alimenta bem. O cavalo tem que fazer o dente pelo menos uma vez por ano pra estar tudo certo com o cavalo. Você acha que aqueles cavalos de elite, eles não faziam todo ano os dentes, ou a cada 6 meses? Eles são cavalos de elite, o tratamento é totalmente diferente. Tinha um cocheira, tinha um piquete particular, se eu acho, não sei, se duvidar. Tinha um ara só pra eles, tratadores só pra eles, que cuidavam muito bem deles. Muito bem, não, pera. Eu falei muito bem? Muito bem, talvez. Agora não temos certeza, né? Porque tem um outro BO aí, né? Eu admirava muito a Charlotte do Jardim, as fotos dela com o cavalo parecia um conjunto incrível, né? Eu parei de admirar ela depois, há uns anos atrás, porque vazou um vídeo dela dando aula para uma aluna e ela estava chicoteando um cavalo. O cavalo estava dando coice, reagindo, porque dói, né? Ai, o povinho fala, ai, cavalo tem o couro duro, pode bater. O cavalo reagindo porque estava doendo e ela chicotando uma pancada de chicotada no cavalo. Adestramento tem chicote sim, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eu usei chicote no Strione quando eu fazia adestramento? Usei, mas eu nunca chicoteei ele. O chicote do adestramento, ele é uma extensão do nosso braço, pra você poder cutucar a garupinha dele. Mas cutucar, não é pra descer lenha, não. O chicote de adestramento é pra você auxiliar o cavalo, pra você tentar tirar a garupa dele, colocar a garupa dele pra dentro. Mas nunca foi uma ferramenta de tortura. Mas o povo todo mundo, tem muita gente que usa, todo mundo não, eu não vou generalizar, mas tem muita gente que usa chicote como uma ferramenta de tortura. Sendo que não é, era pra ser só uma extensão do seu braço pra você auxiliar o seu cavalo. O chicote de adestramento eu tenho 1,10 m, 1,20 m mais ou menos, não vou lembrar agora. Basicamente ele dava cutuquinhos, né? Cutuquinhos, não descer lenha, né?
na garupa do cavalo, pro cavalo tirar a garupa pra fazer o ceder a perna, pro cavalo colocar a garupa pra dentro, pra fora, pra você ter um auxílio ali. Tanto as esporas também. As esporas são usadas pra você auxiliar o seu cavalo na direção, né? Você lapidar ele. Mas também tem gente que abre a barriga do cavalo no meio, enfim, né? Falamos do chicote um pouco aqui, que ele não foi uma ferramenta criada de tortura, mas tem gente que usa, né? Falamos um pouco da eutanásia, que infelizmente em alguns casos... Gente, o cavalo, ele é um animal pesado. Deixa eu falar um pouquinho pra explicar pra vocês, porque tem que parar o cavalo como se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando o cavalo quebra a perna... de alguma forma que não tenha como reverter, tipo quebra, fratura exposta, tem um problemão ali que não tem como resolver, como que você vai fazer deixar ele só com 3 pernas? Um cachorrinho pequeno, quando ele acaba perdendo a perna por algum motivo, gatinho também, ele ainda vive bem, porque ele é leve, mas infelizmente cavalos que você tenta salvar eles, deixando só com 3 pernas, o peso maior do cavalo é na frente. Se você deixar ele só com 3 pernas, principalmente se for uma da frente que deu problema, totalmente destruir a outra perna dele, porque a estrutura dele é pra ter 2 patinhas na frente pra aguentar o corpo dele, porque o corpo dele da frente é muito pesado. Se você deixa ele só com 3 pernas sobrevivendo, você vai acabar notando que os tendões dele vai ficar tudo estourado, o joelho dele vai começar a ficar inchado, vai ficar sobrecarregado, e vai causar dor e muitas coisas piores. Ele pode acabar parando de comer por dor, um monte de outras coisas. Porque o cavalo, infelizmente, nos dias de hoje ainda a gente não tem alguma coisa que possa salvar um cavalo de ficar só com 3 pernas, porque a estrutura dele não aguenta. Então acaba sendo uma tortura pra ele. Porque o animal não aguenta, ele é um animal de 400 quilos, não é igual você fazer um implante pra um gatinho, pra um cachorrinho. O gatinho até vive só com 3 pernas tranquilo, porque ele é leve. Mas um cavalo de 400 quilos acaba lesionando demais, ele acaba sofrendo demais. Então a decisão das pessoas ultimamente, né, sempre foi, né, quando infelizmente o cavalo não tem mais o que fazer, teve uma lesão ali gravíssima, enfim, deixar ele descansar, né, pra ele não sofrer. Eu até entendo essa parte. Mas, Joyce, se o Agro e o Sirius, então, eles quebrarem a perna no meio do pasto aí, com fratura exposta, você vai ter que fazer o que tem que fazer? Infelizmente, nós teríamos que fazer o que teria que fazer. Eu morreria junto, eu acho. Ou quase morreria, não sei. Mas eu me destruiria totalmente. Mas um cavalo de 23 anos que não teve lesões expostas ou algum problema seríssimo, assim... como foi o caso do Utopia e o caso do Valegro, eles tinham 23 anos e estavam, assim, tinham algumas lesões, talvez ao decorrer da vida, tinham algumas lesões, mas não eram gravíssimas a ponto de ter que fazer isso. Não eram graves ao ponto de você decidir fazer eles descansarem. E não fizeram só o Valegro, fizeram os dois irem junto pro céu. Como um último ato de lealdade de Sicár, né? Que é o dono dos cavalos, né? Mas eu não sei, gente. Algo me diz que não. Ah, mas por quê? Gente, tem cavalo de 23 anos que eu vejo aí pulando 1,20 m. Tem cavalo de 23 anos que eu vejo trabalhar aí e muito forte. É claro, eu vejo o cavalo de 20 anos que tá só o pó da rabiola. Que o cavalo não tá se aguentando mais porque extorquiram demais, ele maltrataram demais e ele não se aguenta. Mas eu vejo o cavalo de 30 anos que tem um corpo assim que você fica, caramba, realmente esse cavalo tem 30 anos? Não parece. E um cavalo de elite, com um ótimo cuidado daquele, você acha que com 23 anos... ele ia estar só o pó da rabiola? Pra mim não tem cabimento uma coisa dessa. Eu não sei pra vocês, mas pra mim não tem cabimento um negócio desse. Não entra na minha cabeça falar que ele tava velho demais. Eles aposentaram ele há pouquíssimo tempo, não vou lembrar agora quantos anos, eu acho que não é muitos anos também. Do nada, assim, ele tá muito velho, vamos deixar ele descansar, porque alguns falaram, eu não sei quem tava falando, eu vi em várias notícias, alguns mencionaram, não sei se foi o próprio dono, que eles iriam sofrer muito no frio. Aqueles cavalos não é igual os meus que ficam soltos a pasto até a noite, porque eu não tenho cocheira aqui, porque eu não estou morando na minha casa ainda. Eles têm uma cocheira, eles têm área coberta, se quiser deixar ele solto no redondel coberto e deixar feno lá, eles podem ficar e aguentar o inverno. Pode nevar até... meu Deus do céu, pode nevar até vir o Polo Norte lá, que não vai ter problema pra eles. São cavalos que se a pessoa... eles podem colocar mais cobertores, eles podem... colocar aquecedor na cocheira se eles sentirem muito frio. Condições eles tinham de manter esses cavalos bem no frio.
Com certeza eles tinham. Eu conheço muito cavalo de 23 anos que tá saltando, que tá galopando, que tá, nossa, gente, fazendo uma bagunça, brincando no piquete. E cavalos que não são de elite tão caros assim. Cavalos que são cuidados, assim, bem cuidados, assim, mas não tão cuidados quanto cavalos que são realmente poderosos e bem cuidados cavalos de elite mesmo, né? Que tem veterinário 24 horas por dia. Então, infelizmente, não cabe na minha cabeça falar que eles eram velhos e eles estavam acabados, porque eles não eram velhos e não estavam acabados. Pra mim, o que nós achamos, o que muita gente suspeita, ou foi pra pegar uma graninha do seguro, né? Tentar essa tentativa de pegar a grana do seguro, ou eles não queriam arcar com o gasto, porque infelizmente o Valegro, ele era castrado. Então, aposentando ele, não iria ter muita funcionalidade, né? Lucro em esporte, porque ele estava aposentado. E também não iriam poder tirar a reprodução dele, né? Tirar potros dele, né? A inseminação artificial, nem nada. Então, ele acabou virando um inválido. Aí, como último ato de lealdade, vamos bater, né? Os dois cavalos, vamos abater os dois, né? Pra eles descansarem juntos. Ai, que bonitinho, descansaram juntos. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Se fosse cavalo de 30 anos, tava só o pó da rabiola, eu aceitaria engolir essa coisa, mas não dá pra engolir isso não, cara. Agora, realmente, se fosse uma eutanásia por conta de ferimentos gravíssimos, nós iríamos entender, infelizmente, né? No ano que descobriram que a Charlotte do Jardim espancou um cavalo no treinamento, ela foi banida das Olimpíadas, suspensa, acho que dos estábulos ou algumas outras arenas, por alguns meses, né? Que acho que é pouco tempo ainda, né? Devia ter ficado eternamente, né? Porque a gente botar fé em uma pessoa que realmente a gente se admirava, eu admirava a Charlotte. Como ela apresentava nas fotos e vídeos cuidar do Valegro, né? Eu admirava demais os dois juntos. Mas depois que a gente vê um vídeo daquele, também teve outras suspeitas que ela foi desclassificada em uma das competições dela com o Valegro, porque ela feriu a barriga do Valegro com espora, né? Eu não sei se eu vou achar essa notícia, mas eu tinha ouvido falar há uns anos atrás já, que ela foi suspensa de uma competição por causa disso. E o que me leva a outra coisa, né, gente? Vocês andaram ouvindo falar que agora vai ser permitido sangue pela FEI, Federação Equestre Internacional? Tipo, se o cavalo estiver sangrando, vão autorizar ele competir? O que a FEI mais priorizava era o bem-estar animal, né? E agora eu ouvi falar sobre essa lei aí que eles estão querendo mudar, que agora o cavalo pode sangrar nas competições. Gente, o que vai virar isso aí? Se realmente essa lei entrar, velho, entrar em vigor, o que vai virar? Vai virar uma palhaçada, porque a gente luta tanto pelo bem-estar dos cavalos. Eu luto tanto pra cuidar dos meus cavalos, deixar eles bem. Eu tiro do meu pra cuidar deles. E ver a FEI que era pra, tipo, botar ordem na bagaça, fazer um negócio desse, também me deixa muito de cara. O que eu ando vendo ultimamente é que os esportes de elite olham os cavalos mais como uma forma de ganhar dinheiro e uma ferramenta para o esporte. Porque eles realmente não amam os cavalos, as pessoas que fazem o esporte de elite. Não estou generalizando, tem pessoa que ama assim. Mas ver uma amazona que a gente amava tanto e confiava tanto e admirava tanto fazer coisas assim, acaba fazendo a gente pensar que realmente, será que o esporte de elite de alto rendimento, realmente as pessoas que estão nele amam os cavalos? Porque as corridas, a gente vê absurdos no salto, a gente vê absurdo em qualquer modalidade de alto rendimento, a gente vê absurdo. Que a gente acreditava que, nossa, é tudo tão lindo, mas parece que é tudo uma fachada, parece que é tudo maquiado, porque, gente, os cavalos sempre estão sofrendo, cara. Você acha que tá tudo bem, mas por trás das cortinas, não parece que tá tudo bem não, cara. Parece que é tudo maquiado, tudo uma fachada só. Pelo menos a impressão que eu tô tendo, vendo tantas coisas acontecendo no mundo equestre ultimamente. Eu acho, sinceramente, que o cavalo não é pra quem gosta. Não é porque, eu gosto, eu amo o esporte. Calma aí, você ama o esporte ou você ama o cavalo? Porque, primeiramente, em toda a vida, tem que vir o cavalo. Sempre tem que vir o cavalo. Eu bato palma para aquelas pessoas que realmente estão na pista, fazendo a competição e, de repente, o cavalo tropeça, a pessoa desmonta e desiste da competição e leva o cavalo embora para ver se ele tá bem. Eu realmente tiro meu chapéu para essas pessoas. Porque realmente tem gente que, infelizmente, em todo esporte, não dá pra falar que não é, porque todo esporte, infelizmente, tem maus tratos. Eu acho que o que define se o cavalo vai ser maltratado ou não
o jeito que o tutor, o dono, decide cuidar, né, infelizmente. Em muito esporte a gente vê que o cavalo leva injeção pra ficar maluco da cabeça, pra ter adrenalina, pra correr mais e um monte de outras coisas. O cavalo fica meio alucinado pra correr outras coisas. Fora remédio pra dor, o cavalo tá com os tendão tudo estourado, mas ainda tá correndo porque eles estão dando um remédio pra dor, não dão um descanso pro bicho. Gente, é tanta coisa que a gente vê errada que eu estou realmente desistindo de ver e participar de alguma forma de modalidades que são de alto nível. Eu acho que eu tô começando a preferir ficar mais com meus cavalos e não passar dos limites, porque a gente vê tanta coisa que é fora do limite ultimamente que as pessoas não estão se importando com cavalos. Então, gente, cavalos não é pra quem gosta, eu gosto do esporte, eu gosto do cavalo. Você gosta ou ama? Porque às vezes nem o amor é suficiente pra você poder ter um cavalo, porque a pessoa às vezes fala que ama o cavalo, mas não demonstra o suficiente, né? A própria Charlotte falava que, nossa, o Valegro é Valegro, amava o Valegro e tudo. Ela amava de verdade? 23 anos o cavalo e fazer uma coisa dessas? Olha, eu tenho o Sirius e o Agro aqui comigo e, se Deus quiser, eu nunca vou precisar fazer eutanásia neles, nem nada do tipo. Não quero... Deus o livre se eles acabarem se machucando feio ou alguma coisa assim e ter que fazer essa coisa. Eu espero nunca acontecer isso. Por mim, eles vão ficar muito velhos aqui. E quando chegar a hora do Sirius não poder ser mais montado, não poder andar nele, cavalgar por aí, eu vou deixar ele no pasto, descansando o resto da vida até onde Deus quiser que ele fique vivo. Porque, cara, a não ser que realmente surja alguma coisa que, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Como eu falei. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente não tem uma cadeira de roda pra cavalo, alguma coisa assim, né? Se surgiu um negócio desse jeito. Infelizmente, não temos essas coisas pra cavalo hoje em dia, né? Tem aquelas próteses também. Dependendo da situação, algumas próteses podem ajudar. Mas dependendo da situação, algumas próteses não ajudam, às vezes até pioram. Quando eu fui morar lá no Anderson, né? Cuidar dos cavalos deles, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi, cara, esse lugar tá uma zona. Tipo, o antigo cara que mora lá deixou o caco de vidro jogando piquete, arame farpado jogando piquete, madeira. Tava uma bagunça. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi tirar todo o toquinho, todo o caquinho de vidro do piquete pra ter uma segurança para os cavalos não se machucarem. Tem gente que acha besteira, deixa o cavalo no meio dos galhos mesmo, não sei o que, mas eu acho que é muito importante a gente ver como que tá o piquete. Aqui onde eu moro agora, o piquete não é um piquete, é um campo mesmo gigante, é enorme esse lugar. Eu não tenho condições de fazer toda a limpeza, né, mas sempre que eu vejo um galinho, alguma coisa, jogar pro canto pra tirar da passagem dos cavalos e dos bois, né, que tem bastante boi aqui também, pra evitar que os animais se machuquem. O que é importante quando eu for pra minha chácara, que eu tô construindo minha casa agora, não tá pronta ainda, eu acho que é importante pra mim e pra todo mundo que vai ter cavalo e querer fazer piquete e tal, fazer piquetes de 4.000 metros no máximo, com rodízio, e sempre deixando limpo, deixando árvores altas pra fazer sombra pros cavalos, porque não são de ferro também, né, ficar cozinhando no sol o dia todo. Mas sempre manter limpo, ver se não tem buraco de bicho, que às vezes o tatu faz buraco, essas coisas, pra evitar que o cavalo pise e quebre a pata. Sempre manter organizado e fazendo rodízio de piquetes pro o pasto revigorar, né? Deixar cavalo largado assim é complicado, gente. Eu realmente não gosto de deixar os meus largados assim, né? Eu tenho que deixar eles soltos porque o pasto é bem grande e não tenho como cercar tudo isso aqui, né? Deixar um cantinho só pra eles, até porque o pasto fica muito pequeno. Mas eu vejo eles 2 vezes por dia pra cuidar deles, da ração e ver como eles estão. E eu acho que é muito importante isso. De manhã e de tarde dar uma olhada nos cavalos. E se vocês têm condições de, quando forem fazer o pasto de vocês e tal, ou tem pasto aí, sempre dá uma olhada, ver como que tá o pasto, veja se não tem troncos e tal, pra você evitar de ter que fazer uma eutanásia necessária, né? Infelizmente, sempre tem que tomar esse cuidado. Evitar lugares com muito barranco, essas coisas que o cavalo pode cair. Eu já vi, inclusive, cavalos caírem do barranco e quebrarem a coluna, que aí sim, infelizmente, teve que levar a eutanásia. Quando o cavalo quebra a coluna, o que você vai fazer com um bicho de 500 quilos que não consegue levantar e vai sofrer muito, com muita dor o resto da vida? Infelizmente, não tem o que fazer. Então acho que é prioridade a gente sempre cuidar bem dos nossos cavalos, né? Da forma que podemos, é claro, eu sei que a gente não tem muitas condições igual um aras de elite, mas sempre dar o melhor pra eles do nosso jeitinho, né? O jeito que a gente pode. Meu rancho, eu vou fazer cocheiras. Eu pretendo, assim que terminar a casa, já começar a terraplanar pra fazer as cocheiras. E toda noite eles vão dormir presos na cocheira pra garantir que eles não vão fazer bagunça e se machucar à noite soltos por lá. E claro que lá não vai ser buraqueado, não vai ter galho caído, a gente vai organizar tudo e deixar um pasto bonitinho, verdinho pra ele. Infelizmente eu parei de fazer adestramento por causa do dinheiro, por causa que
Strione também não estava muito bem, ele sentia dor nos exercícios que ele fazia, né? E eu também não podia saltar mais altos com ele também, com outros cavalos, por causa que eu não tinha cavalo em todo Aras. Infelizmente, você tem um limite de saltar quando você é aluno, porque não dá pra saltar alto. Infelizmente, eles dão uma aula até os 80, ali 90 no máximo, e é isso aí, acabou, boa sorte. Quer saltar mais alto, compra um cavalo, eu não tinha condições, infelizmente. Mas enfim, gente, foi só pra desabafar com vocês, porque eu estou muito triste com a situação, né, com o Valegro. Eu acho que foi injusto. Não sabemos se foi uma desculpinha do frio, porque não tem desculpa, porque o Sirius, quando tava com frio um tempo atrás, quando tava morando lá naquela chácara do cara lá que eu me desentendi com ele, briguei com ele, quando eu vi que ele estava tremendo de frio, porque estava realmente um inverno muito frio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um cobertor e colocar nele. Eu comprei uma capa de frio, coloquei nele, e a minha prioridade é ver ele bem. E a pessoa que tem um cavalo de elite tem condições de comprar 10 cobertas pra colocar nele, colocar um aquecedor na cocheira e deixar ele solto em um lugar fechado durante o dia se estiver muito frio. Essa pessoa não merece o coração de um cavalo. A Charlotte nunca mereceu o coração dele. Enfim, tchau. Vou